Oi, Ali. Bem-vinda, nega. Oi, Aline. Oi, Carla também, Daiane, Babi, Muri, Giane. Tudo bom, Paula? E aí, gente, como é que nós estamos? Oi, Nádia. Vamos esperar o pessoal entrar mais um pouquinho pra gente falar sobre a nossa live preparatória de Natal. Oi, Reni, tudo bom? Beijo, beijo. Deixa eu ver aqui como é que estão os comentários. Oi, Suelen. Muito bom. Pronto. Acertei aqui. Deixa eu ver se eu consigo baixar essa cadeira. Não, acho que é isso mesmo. Então tá, turma, vamos começar a nossa conversa hoje. Como é que vocês estão? Como é que foi a semana? Quais são as boas novas? Quais são as perguntas de hoje? Eu coloquei ali um título presente para o filho, né? Nesse presente para o filho vem com esse título uma ferramenta que eu desenvolvi, que na minha visão é uma das coisas mais bonitas e mais legais que eu vivo em sala. E oi, Francis, tudo bom? Beijo, Silveira. No nosso live a gente tem sempre uma sessão de integração. E nessa sessão de integração, a gente se propõe a fazer um amigo secreto diferente. A gente está entrando numa fase de muito amigo secreto, né? E tem uma coisa que é muito curiosa. Nesse amigo secreto não existe sorteio, mas existe uma designação. Existe uma tarefa anterior à ida para o amigo secreto. No amigo secreto, normalmente, a gente compra um presente. Nesse amigo secreto que eu quero compartilhar com a gente, o que a gente faz, e isso serve para fazer com a família, na equipe, com o nosso marido, mulher, enfim, porque tem muita profundidade. Então, se eu quero fazer uma coisa diferente, emocionante, realmente simbólica no fim desse ano, virtualmente ou presencialmente, se alguns forem, enfim, se encontrar presencialmente, eu quero deixar a minha super recomendação desse amigo secreto que é o presente para o filho. No amigo secreto, a gente vai designar a compra de um presente ou a escrita de uma carta para os nossos filhos. O presente, ele tem que simbolizar, ele tem que demonstrar, ele tem que registrar, assim como a cartinha, uma grande lição que a gente gostaria de deixar para a vida dos nossos filhos. Uma pergunta que sempre fazem é, mas e se eu não tenho filhos, como é que eu faço, né? E não tem o menor problema, porque a gente pode colocar e designar que seja para uma pessoa que a gente ama muito ou para um filho que a gente um dia gostaria de ter. Então a designação é: compre um presente ou crie esse presente ou escreva uma carta que simbolize e registre uma exclusiva lição que você gostaria de deixar para os seus filhos ou para o seu filho nesse momento da sua vida. E aí a gente faz o quê? No amigo secreto, que é em grupo, na família ou na equipe ou com os nossos clientes, a gente começa compartilhando qual é a grande lição que a gente quer deixar para os nossos filhos. E ao invés de haver sorteio, o que acontece é que quem está no círculo do amigo secreto ou quem está na tela vai eleger vai dizer assim: poxa, eu escutei essa lição e eu sou o dono dessa lição. Eu quero essa lição para a minha vida nesse momento. Esse presente, ele veio para mim. Esse presente é meu. Quando eu pego o presente, eu digo por que eu peguei aquele presente e aí entrego o meu presente para o próximo filho que então aparecer dentro daquela rodada. Por que eu estou designando essa tarefa? Eu quero compartilhar que essa semana eu fiz isso com a turma 75 do Life e na terça-feira eu faço isso com a turma 76 para encerrar o ano. É como uma grande sugestão de amigo secreto mesmo e de estrutura. Na turma 75, na segunda-feira, a gente fez a sessão do amigo secreto e eu levei uma página com a minha estampa de onça. E eu contei o seguinte caso, e a grande lição que eu deixei para o meu filho naquele dia e que eu quero registrar aqui também foi essa. Nesse ano, eu lancei meu primeiro livro, que é o livro do Lifelong Learning, que vem junto com o curso. É um livro multiplataforma, né? E quando esse livro ficou pronto, ele ficou pronto já muito ajustado na data combinada de lançamento e de envio para as pessoas que tinham comprado o livro.
Quando eu abri o livro, a página que faz uma contracapa deveria ter a estampa de onça, que é a nossa estampa clássica da nossa marca. Acontece que na impressão que foi para a gráfica, a imagem ela foi ampliada e ela não poderia ser ampliada. E aí ficou tudo craquelado, como se fossem assim pixels de uma fotografia. E a hora que eu abri meu livro com a página, com aquela capa linda, com aquela onça dourada maravilhosa, e eu vi aquele papel impresso de forma errada, com certeza sem querer, por parte do pessoal que tinha feito o trabalho, eu fiquei muito, muito, muito chateada e muito indignada com aquilo, porque não era perfeito, não era meu sonho, eu tinha investido, é meu primeiro livro, né? Então eu queria que fosse uma coisa perfeita, eu queria que fosse o meu ideal, né? E então eu devolvi. Uns 3, 4 dias depois eu levei para casa os livros, depois eu devolvi e pedi para que fossem refeitos, para que as contracapas fossem reimpressas, porque eu tinha que respeitar a minha própria estampa. Eu tinha que garantir que aquilo que eu acredito fosse executado, aquilo da forma como eu sonho fosse feito. E não foi muito fácil, porque eu atrasei a entrega alguns dias, né, para o pessoal que tinha entregue, ainda bem que é todo mundo muito de casa. Mas a lição que eu queria deixar para o meu filho, e por isso eu trouxe a estampa como um presente para enquadrar para o filho então que recebeu esse presente na turma, que foi a Michele, na nossa turma, no nosso caso, era que independente de quantas vezes as coisas não saíssem adequadas, que ele sempre levantasse, de todos e de qualquer tombo, que ele levantasse novamente, sempre na direção de encontrar a sua estampa, na direção de garantir que a sua visão fosse executada. E independente de quantas fossem as vezes, que ele nunca se diminuísse no tombo, mas se fortalecesse na força necessária para ficar de pé novamente. E engraçado que eu assisti um vídeo do Arnold Schwarzenegger, que eu gosto demais do Arnold Schwarzenegger, o cara é uma máquina de multidisciplinaridade, né? E ele diz, olha, a gente, em qualquer caminho a gente vai cair e vai ter que levantar, muitas e muitas vezes, mas um vencedor não é aquele realmente que não cai, é aquele que sempre levanta de novo e tal. E aquilo ficou muito marcado para mim, e eu sinto que às vezes, turma, há tombos que a gente leva que são tombos muito ninjas, né? Que não é uma contracapa de um livro, às vezes é uma grande decepção, é uma separação, um divórcio, um distrato, um falecimento, são tombos muito grandes, né? São coisas que nós não fomos acostumados a pensar. Hoje ainda eu estava discutindo sobre o desenvolvimento de uma metodologia de treino que eu estou criando. Aliás, eu estou aqui num lugar maravilhoso. Aqui eu estou no espaço de coworking da Weil. Lá em cima nós estávamos em reunião, aqui nessa sala ali em cima. Deixa eu ir aqui na frente para vocês verem. Nós estávamos em reunião e eu estou desenvolvendo uma metodologia de treino e de acompanhamento de treino. Aqui, vamos ver se dá para ver alguma coisa. Faz a luz, não dá para ver. Deixa eu ir ali de fora. E aí, nesse desenvolvimento da metodologia do treino, a gente estava falando sobre a abordagem ocidental e a diferença da abordagem ocidental e, inclusive, trancou. Deixa eu ir pelo outro lado. Das artes marciais, que tem uma origem e uma orientação oriental, e como é a nossa cultura para lidar com as nossas emoções no Ocidente, que é muito diferente, né? E muitas das vezes, deixa eu ver se aqui vai continuar... A gente tem aqui a sala de bikes, que top. Lá em cima que eu estava em reunião, olha que legal, que tem um auditório. Aqui a Weil fica em Santo Antônio, turma. Procurando por uma academia top para malhar, pode ter certeza que é aqui o lugar certo. E a academia é 24 horas. Lá a turma malhando lá. Que é grande. E o que eu estava discutindo com eles aqui na academia e nessa grande estrutura que é um grande centro de pesquisa e inovação em saúde, mesmo, fantástico negócio, fantástico mesmo. A gente conversava sobre, de fato, nós não estarmos orientados o tempo inteiro para lidar bem com as nossas emoções e saber canalizar isso. Eu fui atleta a minha vida inteira, né? E sendo atleta eu percebi que um dos fundamentos para que a gente possa canalizar as emoções é a prática do esporte, né? E muitas vezes, se nós não temos os instrumentos corretos para poder levantar, o tombo fica muito marcado durante muito tempo, né?
Então a gente precisa procurar pela estrutura que trata bem aquele tomo que a gente levou, para que a gente não desista de levantar quantas e quantas vezes forem necessárias. E foi isso que eu deixei como mensagem pro meu filho, né? E aí na sequência, então, a Michelle pegou e continua-se o amigo secreto. E o objeto que eu peguei é o assunto que eu quero também reforçar pra gente, porque o objeto que eu peguei da Carol, ela trouxe de presente um binóculo que simboliza a busca pela clareza e pela visão. E aí eu falei, é meu esse presente, porque, gente, no amigo secreto a gente sente quando é o nosso presente, a gente sabe que chegou a nossa hora, sabe? E a hora que a Carol mostrou o binóculo, eu falei, puxa, quer ver que tem a ver com enxergar longe? Tem a ver com ampliar a visão, com ter clareza? E esse é um aspecto importante. A gente está em fase de falar de metas, assim, animados para essa virada, depois de um ano tão complexo, difícil para todos. Quando 2021 começar, o que é o fundamento é clareza, people, é foco. Muitas das vezes nós estamos repletos de ideias. E sonhar e viver a ampliação do sonho é muito importante mesmo. Mas a nossa autoconfiança, ela é proporcional à nossa capacidade de realização. Então, eu não posso me perder muito tempo no mar das ideias e deixar de realizar alguma dessas tantas ideias que nós temos com total foco e com data para entregar, para que a gente possa fortalecer a nossa capacidade de fazer as coisas, né? Então, a lição que eu peguei para mim é tão importante e está me ajudando muito na realização de novos negócios para 2021. Em 2021 voltarei com a investidora que eu comecei em 2018. A gente vai fazer chamada de projetos, estou desenvolvendo a metodologia de acompanhamento de treinos aqui. O escritório tem nova residência, que é aqui em Santo Antônio, e aí na hora certa eu compartilho com todos. Mas tem tantas coisas acontecendo e ao mesmo tempo eu estou usando meu binóculo para garantir que eu tenha clareza, para não passar um ano nas minhas ideias, mas um ano focado em realizar as coisas com início, meio e fim. Eu tenho uma mestre, a Sarah Blackley, e ela fala, você só tem direito a abrir o caderno de ideias quando finaliza os projetos que já começaram. Então, olhar para todas as nossas pendências, tudo que precisa de ponto final para estabelecer espaço para as coisas novas começarem. Deixa eu ver quem chegou aqui, deixa eu dar um beijo. Oi, Thaline! Oi, Ana Bárbara! Meu Deus, Jana! Bruna! Beijo! Oi, Cal! Oi, Gabi! Oi, Juliana! Oi, Marília! Lani, Nidoca, Josi, Fabiola! Oi, Fabiola! A Imara, que acabou de vir aqui, que tem a Shears aqui, people, que é um salão de beleza que fica aqui dentro da Weil. A Weil significa wherever you want. Então aqui realmente todo mundo realiza muitas das coisas que deseja. Aqui existe uma alameda de serviços e de produtos dentro dessa estrutura da Weil. Oi, Maíra, beijo. Oi, Lu. Então, beijo, Luana, tu faz o máximo, que bom que tu estás aqui. Oi, Iron, que prática sensacional, obrigada por compartilhar mais esse ensinamento, vá. Feliz em te ver, sempre feliz em te ver, nego. Oi, Aline, Carla, Bruno. Nossa, Bruno, e aí, nego? E então, assim, hoje, vocês têm alguma pergunta, Pipo, para fazer? Quando terá a nova turma do 27 dias? Dia 11 de janeiro, as inscrições já estão abertas. Tem aqui no link da bio do Instagram e também no site vanessatobias.com.br. Ainda há vagas, já tem bastante gente se empolgando. 27 dias é tudo de bom. E começa dia 11 de janeiro, tá, Suelen? Qualquer coisa me dá um toque. E vocês têm alguma pergunta para fazer? Então, assim, o que eu queria dizer? Que eu gostaria de recomendar esse amigo secreto tão simbólico, que traz as lições. E uma coisa que é muito forte e muito bonita, e olha que eu já fiz mais de 70 vezes isso, porque nós estamos indo para a turma 76 do Life, né? Então eu já fiz muitas vezes esse exercício do amigo secreto. Sempre dá certo, as lições são sempre muito fundamentais e o presente que a gente pega é tudo o que a gente precisa. E o meu sonho hoje, turma, é deixar registrado que não importa quantos tenham sido os tombos que a gente levou esse ano ou em qualquer momento da nossa vida. É engraçado, ontem eu estava na terapia e aí ela passou uma tarefa muito profunda e muito emocionante. Eu nem achei que ia me emocionar tanto, na hora eu chorei, me emocionei muito mesmo. Existe um capítulo do livro Mulheres que Correm com Lobos, eu ainda não li, tá? Esse livro, acho que está chegando a hora de eu ler esse livro, é muito conhecido, muito famoso, e num dos capítulos fala-se sobre os descansos.
E ela disse que é muito importante que a gente deixe descansar as coisas que de alguma forma já partiram, mas que a gente tenta manter e se conectar. Desde o falecimento de um ente querido ou de uma lembrança de alguma coisa que não tenha sido muito bem resolvida dentro do nosso coração. Então a gente montou uma linha do tempo biográfica. Então desde que eu nasci até a minha idade atual, com todos os pontos em que aconteceram coisas que eu preciso deixar descansando, que eu preciso deixar ir, preciso fazer residir no passado. E o que ela me pediu ontem era para que eu escolhesse por qual descanso eu começaria. E aí eu falei, olha, de todas as coisas que eu preciso deixar descansar, certamente o falecimento do meu irmão é ainda o descanso mais importante que eu preciso conceder a ele e a mim. E aí eu escrevi uma carta para ele, coloquei flores, era para produzir mesmo um espaço de residência dele, assim, né? Então eu podia levar flores, eu podia levar cartinhas, eu podia levar o que fosse. E aí foi emocionante fazer aquele momento de descanso e eu pensei, para que a gente possa tomar posse da nossa vida, é muito importante olhar para as nossas pendências e principalmente olhar para as coisas que precisam descansar dentro de nós. E esse certamente para muitos foi um ano em que esse descanso foi e continua sendo a busca por esse descanso. E quando não é o descanso nosso, é deixar a situação descansar na sua fase mais correta, né? E foi engraçado que eu escrevi a carta para ele e eu coloquei a data do dia do falecimento dele. Eu olhei para aquele dia de um jeito diferente. Ainda comentei com ela que quando nós estamos passando por uma confusão, nós não temos muita clareza nem nitidez, sabe? Eu fiz o discurso do falecimento, eu fiz o discurso do velório, e eu tenho certeza que eu jamais expressaria com a mesma lucidez que hoje eu tenho naquele momento, porque aquele momento eu estava sequestrada com certeza por toda a saudade que eu ainda sinto hoje, claro, de maneira diferente, de maneira mais amadurecida, né? Então, se a gente for montar uma linha do tempo e uma linha de 2020, já que estamos próximos do Natal, fazer um super amigo secreto simbólico com as nossas lições e fazer uma virada de ano, deixando descansar as coisas mal resolvidas, né? Sem repisar. Eu gostei muito dessa coisa do repisar. Em quantas e quantas coisas nós precisamos passar o olhar uma vez, deixar que vá e deixar de repisar quando o assunto volta à cabeça, para que a gente possa encontrar paz e também o descanso nessa reciprocidade, já que deixamos ir, também podemos partir, também podemos fazer as nossas coisas, né? Deixa eu ver se vocês me disseram alguma coisa. Oi, gente chegando. Oi, Estela, Dayana, oi, Paula, Pati, Dai, que mais? Arthur, Mi, oi, Joana, Janaína, linda, Marine, Intercity, que legal, Letícia. People, perguntas, compartilhamentos em geral, perguntas, o que temos? Um monte de coraçõezinhos para nós também. Obrigada por quem aperta coraçãozinho ali, eu acho tão legal que vai aparecendo aqui pra gente, né? Vai aparecendo aqui pra mim e eu vou ficando feliz. Faz muito sentido o que a gente conversou aqui, massa. Oi, Soleide, beijo. Um outro aspecto. Na semana passada eu comentei que eu fui fazer a minha ressonância porque eu continuava com dor no meu pé. Como eu quebrei o pé faz mais ou menos uns 40 dias, né? E aí na ressonância deu que realmente eu ainda não tô 100%, que eu deveria ter ficado mais tempo de botinha. Uma coisa que eu venho aprendendo, turma, quando eu fui ao ortopedista e ele disse que eu poderia tirar a botinha, eu fiquei feliz, né? Mas no fundo, eu achava muito cedo tirar a bota em 15 dias depois de ter quebrado o pé. E hoje ele na ressonância apareceu que eu estou realmente com algumas coisas, vou precisar fazer fisioterapia para voltar ao normal, ainda não sarou, eu deveria ter ficado pelo menos, conforme a minha lesão, 45 dias com a botinha. Ou seja, 30 dias a mais do que na primeira ocasião foi a conduta do médico. E eu penso assim, às vezes a gente tira a botinha antes e aí machuca o passo, mas não há problema nenhum em fazer a fisioterapia porque é o espaço para a gente refletir e pensar. Esses descansos que a gente precisa se dar e dar aos demais são as orações que a gente precisa fazer, são as pausas necessárias para avaliar as nossas pendências. É o momento para refletir sobre o foco máximo que nós precisamos fazer e dar para encontrar os resultados que a gente tanto deseja, né? Eu sinto que estou entrando para o próximo ano e agora para esse Natal muito determinada a realizar coisas que antes eventualmente estavam estragando dentro das gavetas, né?
reforçando o que a Sara falou, é muito importante que a gente só abra o livro de ideias quando já terminou os projetos começados. E uma das coisas que eu sinto que para começar projetos novos é olhar essa linha do descanso, né? Encontrar os grandes aprendizados e as grandes lições que esse amigo secreto que a gente compartilhou aqui ajuda a fazer, né? Deixa eu ver o que vocês me mandaram. Qual a importância dessa pausa? Eu lembro que o Stephen Covey, Jana, falou assim, que ele disse, você já esteve tão ocupado dirigindo que não deu tempo de abastecer? E eu amei aquilo, eu falei, nossa, gênio! Quantas vezes a gente está tão ocupado dirigindo que não dá tempo de abastecer? E afinal o instrumento é confiar no poder que o nosso corpo tem de organizar as coisas que hoje estão confusas. Então às vezes a gente fica forçando a barra, mesmo sentindo que as coisas já não estão mais fluindo, justamente quando deveria se dar a pausa, deveria se dar o descanso e encontrar quais descansos ainda precisam ser ofertados às memórias que não nos fazem bem. A gente se prende a determinadas situações. E eu penso que cada um de nós tem a autonomia, a capacidade, a inteligência, a emoção, o amor necessário para criar os seus próprios rituais de despedida e os rituais de passagem para as coisas. Foi por isso que eu achei tão emocionante a sessão de ontem da terapia, porque eu criei meu próprio ritual para velar o meu irmão, né? Mesmo que já faça quase 8 anos do falecimento dele, né? Obrigada, Vera. Obrigada, Imara. Beijo, beijo. Suelen, te acompanho aqui no Insta há algum tempo. Toda sexta é um aprendizado nessa live. Louca para fazer o 27 dias. Admiro você é um ser de luz. Obrigada, Suelen. E é gostoso porque no 27 dias a gente convive muito, muito mesmo. E a gente tem uma surpresa, assim, uma grata surpresa, porque além da gente conviver bastante, a gente participa de um grupo que é muito amoroso. A gente conhece pessoas de todos os lugares. A gente ganha prêmios quando faz as atividades. Aprende uma caixa de ferramentas com pelo menos 27 instrumentos diferentes. Então, assim, a gente se expande muito nesse período, além de se conhecer e conviver mais, que para mim é um dos fundamentos. Obrigadão, tá? Algum livro que fala a respeito desse descanso? Então, Letícia, o livro que a minha terapeuta recomendou, mas que eu não li ainda, é o Mulheres que Correm com Lobos, e ela recomendou, se não estou enganada, o capítulo 12, em que ela fala desse descanso. Até posso confirmar para ti depois, porque eu vou comprar o livro, porque eu amei a leitura que ela fez das partes relacionadas ao descanso, e foi uma coisa riquíssima, guria. O que eu fiz? Peguei assim uma 3x3, pode fazer em A4 os deitados assim, juntei as folhas e construí a minha linha biográfica e botei lá 0, 1, 2, 3, 1983, 1984, 1985 até hoje. E peguei fotografias minhas desde criança e fui tendo lembranças das coisas. Então, o primeiro falecimento que eu tive na vida foi o meu avô, eu tinha 3 anos. Depois os meus porquinhos da Índia. Depois uma dog que eu tinha, a Luma. Depois a minha avó. Primeiro eu fui para os falecimentos, assim, para esse assunto, morte mesmo. Para os descansos, para velório mesmo, para rituais de passagem. Depois eu fui para coisas que deixaram de existir dentro de mim. Complexos, situações, decepções com amigos, coisas da escola, a primeira separação dos meus pais, depois voltaram, outra separação. Tudo aquilo que foram coisas que de alguma forma ainda marcam parte da minha personalidade e que eu quero que não marquem mais. Então eu tomei consciência de uma linha do tempo, de um jeito, como eu falo no TEDx, tem essa linha do tempo lá no TEDx, mas foi muito gostoso abrir a linha do tempo inteira e localizar mesmo todos os descansos que eu também preciso dar à minha alma e aquelas situações que foram mal resolvidas há 30 anos, sei lá, 25 anos, mas que hoje eu posso deixar descansando e seguir em frente, né? Esse ano, com tudo que aconteceu, foi um ano cheio de coisas boas. Ter conhecido você me trouxe tantas coisas boas e peço a Deus que nos abençoe e que 2021 seja repleto de maravilhas. Eu te amo. Eu também te amo, Maíra. Beijo, nega. Eu amei muito te ver, nega. Muito, muito. Ô, Bernardo! Esses dias fucei lá o teu Instagram, vi que tu tá feliz, que tu estás bem. Te amo muito, muito. E sou muito feliz com a tua felicidade. Demais, demais. Que bom, Lu, que bom. A Shears Express presente sempre com você. A Aymara já fazendo a propaganda aqui, que legal. Desapegar nem sempre é só material, né? Os mais difíceis são os emocionais. Claro, e o que o material tem? O material tem a projeção daquilo que é imaterial, aquilo que está dentro de ti, aquilo que é energia registrada. Então, tudo que nós temos carrega emoção.
Como entender a durabilidade desse tempo que é necessário para uma nova reconstrução? Julie, é uma pergunta muito boa. Eu sinto que quanto maior a nossa introspecção, no sentido de perceber de fato quais estruturas estão vulneráveis, menor o nosso tempo na comparação do tempo que o outro considera certo para viver uma dor. Uma vez me disseram, um luto deve durar até 2 anos. Passado isso, a pessoa deve buscar ajuda. E na época que meu irmão faleceu, me disseram isso. Eu falei, gente, a pessoa deve procurar ajuda no começo ou quando ela sente que é necessário. Eu vivo o luto do meu irmão e provavelmente vou viver a presença dele de diversas maneiras até o meu último dia de vida. Então eu sinto que a reconstrução é algo que a gente começa a conquistar quando a bateria está acabando aqui. A gente consegue começar a reconstruir quando sai da posição de vítima daquela situação e se sente como um atleta sendo treinado diante de um treino muito pesado e muito difícil. A gente só reconstrói quando ganha essa autonomia, quando aceita essa autocompaixão que diz, eu tenho em mim a residência das condições de lidar com qualquer que tenha sido o meu tombo. Então eu sinto que há um tempo sim, que a gente tenta devolver a dor, a gente rejeita, a gente nega aquilo. Quando a gente começa a aceitar, é possivelmente o primeiro grande passo para começar a reconstruir. E eu sinto que esse é um ritmo muito íntimo, muito individual, e que deve ser sempre acompanhado de terapia, de coaching, de mentoria, de consultoria, de ajuda, de colo de amigo, de colo de mãe, com o foco de buscar realmente resolver, né? Deixa eu ver. Gente, 27 dias é vida, não é clichê. O 27 dias mudou a minha vida. Verdade, né, Maíra? É muito bom, o curso é muito bom. Eu sou suspeitíssima demais, mas é muito bom mesmo. Estou lendo Mulheres que Correm com os Lobos, é muito rico mesmo. Legal, Josi. Chegou a minha hora, muito possivelmente, de ler esse livro. Na minha visão, esse livro é um livro que tem hora para ser lido, né? Como eu sinto que ele deve trabalhar muito do nosso aspecto feminino, cada vez que a gente vai interagindo mais com essa nossa vertente, em sendo homem ou mulher, encostar nisso demanda preparo, vontade de olhar as coisas. Ontem eu estava fazendo a minha aula de inglês, eu faço inglês quinta-feira também, faço terapia, na sequência a minha aula de inglês. E aí o Alfredo desenvolveu uma metodologia fantástica, usando mapas mentais para ajudar a interagir com os vídeos que ele passa na série Friends. Eu amo as aulas do Alfredo, eu super recomendo, é o One-to-One English, a escola dele. E inclusive ele vai lançar em janeiro cursos online também, tá bem empolgado e eu recomendo demais os cursos do Alfredo. E tudo é momento para a gente olhar a estrutura e a técnica, né? Então, quando ele desenvolveu ali os mapas mentais, ele falou, Vanessa, eu queria a tua opinião, o que você achou desse instrumento, dessa aula e tal? Eu falei, cara, genial, fantástico. E ele disse, tem pessoas que eventualmente não curtem, tem pessoas que curtem, a maioria acha massa. E disse, mas tudo tem um momento, eu preciso querer estudar, eu preciso querer olhar a ferramenta para aprender com ela, né? E se eu não olho para as coisas, né? Às vezes a gente já leu 1000 vezes o mesmo texto, quando de fato a gente escuta aquele texto, a gente se modifica por ele. Como falar inglês, eu falei, falar inglês é tu querer falar, porque assim como qualquer outra coisa na vida, a gente vai encontrar o nosso tempo de se dedicar de verdade sem fingir que está aprendendo, né? E aí de fato pegar nas mãos o desejo de aprender mais do que de performar. Obrigada, Ana. A aceitação é o primeiro passo para a cura, a mudança. Também concordo, Paty, tem isso. Tem hora mesmo, concordo plenamente, acredito que a cada época devemos reler, com certeza uma visão diferenciada virá. Exatamente. Montamos um clube de estudos para esse livro. Ontem foi o 3º capítulo, é transformador. Fantástico, fantástico. Mulheres que Correm com Lobos é um livro que realmente é preciso estar preparado para lê-lo. Exato. Então, como eu estou dizendo assim, eu sinto que tudo na vida tem isso, né? Eu vejo que, por exemplo, a Suelen que perguntou, quando é que eu 27 dias, eu te acompanho há um tempo? A gente sente. Vocês sabem que a minha estratégia comercial é esperar o tempo do outro até que a gente esteja pronto para compartilhar a sala. E para mim isso é fato, a gente nunca deve forçar o momento do outro, né? Há um momento e eu tenho que confiar na autonomia, na cabeça que o outro tem, a condição que reside nele de tomar as suas próprias decisões. Ontem eu estava vendo uns stories de uma Nutri muito interessante e aí perguntaram a ela, se eu tiver muita vontade de comer doce, eu posso comer 3 Crunch Balls? Eu não sei nem o que é. E ela disse, eu não posso responder, porque antes de tudo eu preciso desenvolver em cada pessoa o raciocínio e a autonomia para tomar a decisão. Ou eu ainda espero por outras pessoas para dizerem o que eu posso ou não posso fazer, né?
E eu sinto que absorver essa autonomia demanda um tempo, até que a hora chega, né? Pois bem, people, quero agradecer a nossa live de hoje, dizer que nós temos 2 turmas abertas hoje, que é o 27 dias, que começa dia 11 de janeiro, e o Lifelong Learning, que começa dia 14 de janeiro também. Nós temos 2 cursos começando lá. O Life, eu só vou abrir as inscrições quando a pandemia terminar, porque ele é presencial e eu estou na turma 75 e 76. Essas 2 turmas se juntarão para a turma 77, que vai ter então as inscrições abertas. Ano que vem eu também vou lançar a nova formação, tá? Mas eu vou falando isso aqui mais pra frente, tá? E a gente vai compartilhando, vai se resolvendo por aí, tá bom? Um beijo carinhoso. Deixa eu ver o pessoal falando do 27 dias aqui. 27 dias é top. Vá falando em lobos, vamos falar de onças. Mulheres e homens que correm com onças, muito bom. A Carlinha sempre presente. Você tem previsão para o próximo encontro de onças? Provavelmente em março. Tá? O desenvolvimento de métodos, provavelmente em março. Eu estou devendo o meu planejamento até o fim do ano. Provavelmente primeira semana de janeiro saem todas as datas de 2021. Tá? Muito obrigada. Vá, sua linda. Gratidão por todo o ano. Feliz que a formação vai até o início do ano. Ficaremos juntas mais tempo, com certeza. Tá? E para sempre, se Deus quiser. Um beijo muito carinhoso, turma. Um bom final de semana. Hoje já é sexta-feira. Segunda-feira eu tenho live com a Roberta. Meu Deus, da Woman to Woman, né? Que é demais, e aí a gente vai conversar bastante. E o Encontro de Onças é um serviço que eu desenvolvi no início da pandemia esse ano, para quem queria desenvolver metodologias de qualquer área, não só de coaching. Então, a gente desenvolveu, por exemplo, o Amor em Ação, da Luana, que é uma psicopedagoga. Para fazer o Encontro de Onças, tu tens que ter um conhecimento de alguma área específica, incluindo coaching, consultoria, mentoria, enfim, para poder colocar dentro de um método. E o que a gente aprende comigo é desenvolver metodologia. A exemplo do Lifelong Learning, tá? Um beijo, people, um beijo. vanessatobias.com.br, tem cursos grátis com o Sebrae, tem TEDx, tem Paulo Jubilu, 27 dias Lifelong Learning, e o contato tá sempre por aqui. Se quiserem conversar comigo, pode mandar pelo direct que eu respondo, tá? Um beijo, obrigada pela audiência. Amo muito a gente. Um beijo grande.